Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Galo, torcedores do Galo. Vamos falar nesse vídeo sobre o Chacho Kudê, né? Sobre o trabalho do Kudê neste momento no Galo. Alguns sustentam que ele não é técnico para continuar à frente do banco de reservas do Galo. Alguns outros torcedores sustentam que ele não é o maior responsável pelo que está acontecendo. Alguns responsabilizam os jogadores. E alguns defendem que, em virtude dos jogadores e da qualidade desses jogadores, até em virtude disso, o técnico deveria ser demitido porque ele não consegue fazer com que uma equipe muito boa produza futebol de qualidade dentro de campo, né? Os argumentos são diversos, né? A situação é bastante complexa. O Galo hoje é um clube difícil, complicado para se administrar em virtude dos problemas em que ele mesmo se colocou. É um clube que foi, de certa forma, sequestrado por alguns, né? Por alguns dirigentes do futebol e por alguns empresários, né? Que tinha lá, faziam parte do mundo corporativo, que num certo momento resolveram também brincar de futebol, né? Que são os R's, né? São os brincalhões, né? Enfim, para mim, houve ali um sequestro do Galo por essas pessoas. Evidentemente que tem torcedor que vai brigar comigo aqui, vai me xingar, mas é o que eu penso sobre isso. Acho que essas pessoas não deveriam se meter no futebol. E o Galo, de certa forma, foi sequestrado por essas pessoas, com a conivência de alguns que choram lágrimas de crocodilo de vez em quando, né? Que assumidamente se colocaram no papel de rainhas da Inglaterra e que tem também responsabilidade pelo que está acontecendo. Não adianta chorar, né? Se um maioral, digamos assim, dentre os dirigentes do Galo, chora em entrevista, manifestando um certo sofrimento pelo que está acontecendo. Agora, imagine o sofrimento do torcedor e da torcedora do Galo. Né? É incomparável, não dá para comparar. Chega a ser indigno que um dirigente, né, solte lágrimas, né, numa entrevista, enquanto os seus torcedores estão sofrendo muito mais pelo que está acontecendo com a equipe já há um bom tempo, mas agora de forma ainda muito mais complicada. Muito disso tem respingado ali como problema para o Kudê, evidentemente. O vestiário fica, né, fica complicado, né? O trabalho no centro de treinamento fica complicado, porque quando o técnico exige que o jogador se dedique ao treinamento, assim como ele também espera que o jogador faça na partida, o jogador sempre vai se lembrar dos problemas do clube. O jogador sempre vai se lembrar que numa situação dessa, em que a crise é muito forte, né? Ele não se dá conta, né, de dirigentes patrocinando um apoio público ao técnico, como deveria acontecer nele. Né? Então, a situação é realmente muito complicada no Galo. Muitos torcedores sustentam a saída do técnico neste momento, defendem bastante, colocam muitos argumentos na mesa para que isso aconteça, né? E alguns outros ainda que poucos defendem que o técnico deveria continuar porque ele não é o principal responsável por isso. Você pensa o que sobre isso? Você que torce para o Galo, o que você acha sobre isso? Eu quero entrar um pouco ali no pensamento dessas duas partes da torcida, aqueles que defendem o Kudê, aqueles que acham que ele não é responsável pelo que está acontecendo. Antes disso, uma dica aí para você, se liga, por favor. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Bem, como você viu, a PagBet é uma casa de aposta nova no mercado, né, que chegou para democratizar o acesso às apostas esportivas, porque você pode depositar a partir de R$1 e já começar a jogar, tudo por Pix. Então, se você quiser realmente fazer um saque ali rápido, você pode fazê-lo também e imediatamente esse dinheiro vai cair na sua conta, sem nenhuma burocracia. É de fato uma casa de aposta bem diferente aí para você que curte aí uma fezinha, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza aí. Se ligue no link que está aí na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Cadastre-se lá para dar uma força aqui também para o meu trabalho, caso você evidentemente curta uma aposta esportiva. Muito obrigado. Falemos então do Kudê. Bem, o problema, na verdade, do Chacho Kudê é que muitos torcedores que gostariam, inclusive, de defendê-lo, não se deparam com resultados dentro de campo, né, para que ele defenda o trabalho do Kudê. E alguns, inclusive, que veem o resultado, conseguem perceber alguns resultados positivos, não veem também desempenho. Então, tem um problema aí, porque nem sempre o desempenho sustenta resultado. E, na verdade, a equipe do Galo, em vários momentos da temporada, não teve desempenho. E em muitos momentos também não teve o resultado esperado. Nem sempre. A gente teve equipe ganhando com bom desempenho. Em alguns momentos, a equipe não apresentou nem desempenho, nem resultado. Então, a situação é muito complicada e não deixa de ser bem legítima aí, da parte de alguns que não defendem o Kudê, né, que eles queiram o Kudê fora do Galo. Né? O problema é o seguinte, e aí alguns apresentam o contraponto e defendem a permanência do Tchatcho. É que ele não é o único responsável pelo que está acontecendo hoje no clube. E isso também é uma verdade.
Ele não é o único responsável, para mim, ele é um dos menores responsáveis. Acho até que tem jogadores aí que poderiam se dedicar muito mais, mas os grandes responsáveis são os dirigentes do Galo. Neste momento, dirigentes aí que sequestraram, de certa forma, o clube, como eu falei para vocês, né, numa situação bastante complexa, talvez a gente precise de um certo tempo para entender o que está acontecendo no Galo neste momento. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que vai contra o que pensam muitos torcedores, né, como eu já pontuei aqui. Na minha opinião, esses R's, eles não fazem bem ao Galo, eles fazem mal, né? E acho que eles deveriam receber um pé na bunda e se mandar do Galo. Mas vai ter gente que vai defendê-los aqui, eu sei, vai ter gente que vai me atacar aqui nos comentários, por causa do que eu estou falando aqui, evidentemente, tudo bem, né? Mas eu jamais vou defender empresários que resolvem chegar ao mundo do futebol para tomar um clube como os R's estão fazendo hoje com o Galo. É bastante suspeita e estranha algumas coisas também em relação ao estádio, a maneira como o estádio encareceu de uma hora para outra. Querem mesmo que essa dívida jamais seja paga, parece que querem que essa dívida aumente cada vez mais. Então, para quê? Né? Eu deixo para vocês aí uma resposta sobre isso. Eu tenho aqui as minhas suspeitas, mas ainda são suspeitas, eu não posso ficar pontuando também claramente aqui o que eu penso, porque ainda são suspeitas. O fato é o seguinte: clube de futebol sempre teve problema. O Galo não é o único clube de futebol hoje no Brasil cujos dirigentes são incompetentes. O Galo não é o único clube de futebol no Brasil hoje que está devendo. O Galo não é o único clube de futebol hoje que, do ponto de vista da dignidade da sua gestão, né, ele está no fundo do poço. Inúmeros outros estão assim também. Aqui em São Paulo, o Corinthians está dessa maneira. O Botafogo esteve assim, a ponto de virar SAF. O Vasco também. O Fluminense, de certa forma, vive isso há um bom tempo também. O arquirrival do Galo, em Minas Gerais, viveu isso a ponto de virar uma SAF. Isso acontece em inúmeros clubes do futebol brasileiro, não é novidade no Galo. Isto vem acontecendo no Galo também há muito tempo. Só que nem sempre as pessoas se preocuparam com isso, nem sempre os torcedores deram muita importância para isso. Por quê? Porque enquanto a equipe está ganhando, o torcedor não quer saber de mais nada. O fato é que o Galo vive uma crise muito grande, não está ganhando mais como deveria, e neste momento ganhar seria interessante até mesmo para que o clube conseguisse ter mais facilidade de debater com a sua crise e ao menos atenuá-la, se não resolvê-la, ao menos atenuá-la neste momento. O problema é que os resultados não estão aparecendo, e o que a gente olha e vê dentro de campo, o que a gente vê dentro de campo, é que o desempenho sinaliza que a situação vai ser muito complexa ao longo da temporada. Contudo, há sinais de que a equipe possa apresentar um futebol interessante nessa temporada? Este é um ponto interessante com o que eu gostaria de debater com vocês aqui. O Galo apresenta sinais de que possa ser uma equipe interessante em 2023? Eu acho que sim. Eu não vi esses sinais ali em vários jogos da equipe na temporada, eu também não vi desempenho. Agora, eu vi, sinceramente, sinais de que a equipe possa perfeitamente ali se recuperar nesses dois últimos jogos da equipe, tanto na Libertadores quanto o Atlético Paranaense, na Baixada Curitibana, como também na partida em que a equipe foi derrotada dentro de casa pelo Vasco da Gama. Em ambos os casos, eu acho que o melhor resultado seria pelo menos um empate ali, e não a derrota do Galo, né? Agora, o Cudê, de fato, ele tem algum tipo de responsabilidade pelo que está acontecendo? Este também é um ponto interessante que podemos e devemos debater aqui com muita clareza. Na minha opinião, o Cudê também é um pouco responsável pela equipe não apresentar um desempenho melhor. Quando ele chora, reclama de reforços, acho que ele não deixa de ter certa razão nesse ponto aí. Muita coisa foi prometida para ele e, evidentemente, que a equipe tem perdido jogadores, tem perdido valores importantes ali e não tem contratado à altura. Este é um ponto. Agora, também, alguns jogadores foram entregues ali ao Cudê, jogadores, inclusive, de sua confiança, como Patrick e o Edenilson, jogadores com quem ele trabalhou ali no Internacional, né? E a equipe do Atlético Mineiro, embora precise sim de reforços, é uma equipe que tem muita qualidade no seu elenco. E o técnico do Galo deveria sim apresentar um desempenho melhor, traduzindo as suas ideias de futebol, que são ótimas ideias, né, num futebol muito mais apresentável, sustentável e competitivo da sua equipe dentro de campo. E o Galo, nesse sentido, está devendo, e essa dívida também é uma dívida do Cudê. Então, aqueles que pedem sua saída porque não vem resultado dentro de campo e porque também não vem desempenho, não estão necessariamente erradas, não. São pessoas que olham para o que a equipe está fazendo dentro de campo, estão insatisfeitas e, sinceramente, eu não deixo de concordar com elas em vários pontos. A questão, para mim, o Cudê tem responsabilidade, o Galo precisa jogar mais, o técnico está devendo realmente na temporada, muitos jogadores estão devendo também na temporada, mas a questão da saída do Cudê passa para mim por um outro ponto.
Qual técnico hoje seria o ideal para o Galo? O Cuca, né, que é o técnico preferido de muitos, né, que inclusive não fez um bom trabalho nessa última passagem dele no Galo, provavelmente não vai mais ficar desempregado. É muito improvável que o Corinthians desista dele e é muito provável que ele seja o técnico do Timão ao longo da temporada de 2023. Ou seja, o Cuca não está no mercado. No mercado brasileiro não temos mais técnico aí à disposição e à altura do Galo. No mercado externo, o Galo iria buscar um outro técnico estrangeiro, teria de novo a dificuldade da adaptação, o tempo da adaptação, a dificuldade de ter o apoio dos torcedores ali para esse trabalho, e também teria a própria inaceitação, né, de muitos técnicos interessantes ali para trabalhar no Galo, em virtude de tanta demissão de técnico estrangeiro no Galo, sem o tempo ideal para que eles pudessem trabalhar. Então tem todos esses pontos aí que precisamos aqui também entender quando a gente pensa na saída ou permanência do Kudê. E também tem outra questão, o Galo tem mandado um técnico embora muito rapidamente, né? Então um trabalho nem sempre ele termina, né? Ele começa, quando os problemas aparecem, todo mundo quer ser técnico, ele vai embora e o Galo precisa contratar um técnico que tem que recomeçar um trabalho. Será que este é o momento para isso? Esse é o ponto. Agora, se houver o entendimento dos dirigentes que o Kudê não é o técnico para o Galo, ele tem que ser demitido neste momento. Se houver um entendimento de que ele é o técnico para o Galo, tem que haver um patrocínio público do trabalho do Tchatcho Kudê. Este é o ponto. E o que é que tem que permear essa decisão? Acho que o entendimento, um profundo estudo do que está acontecendo, entender todos os pontos ali sobre o trabalho do Tchatcho Kudê, né? Ou seja, fazer um dimensionamento do que é o trabalho do Tchatcho, para que eles tenham clareza, né, se realmente devem ou não apoiar o técnico do Galo neste momento. E se eles chegarem à conclusão sobre a demissão do técnico, que o demitam imediatamente. Se chegar à conclusão de que tem que apoiá-lo, não adianta ficar apenas apoiando sem palavras, tem que apoiá-lo com palavras públicas, ou seja, tem que comprar uma briga com os torcedores que não querem Kudê, pela permanência do Tchatcho no comando do banco de reservas do Galo. Esses dirigentes têm que vir a público, em vez de aparecer em entrevista coletiva para soltarem lágrimas de crocodilos, né, devem aparecer em entrevista pública para patrocinar o trabalho do técnico neste momento. Sem o apoio dos dirigentes, o Kudê não vai ficar. Se ele permanecer no comando do Galo, sem o apoio público dos dirigentes, evidentemente que a situação vai ficar muito complicada e é muito provável que as coisas não funcionem no Galo. Eu acredito no trabalho ainda do Kudê, acho que ainda pode dar certo, agora tem que ter muito apoio. Apoio dos dirigentes, assim como também acho que tem que ter apoio de setores da mídia alternativa que gostam do Kudê e que entendem que ele possa fazer um trabalho bom no Galo neste momento. Aqueles que acham isso não precisam necessariamente parar de criticar o Kudê. Acho que a crítica tem que acontecer sempre quando o profissional não fazer o seu trabalho como deveria. Agora, a crítica tem que ser construtiva. Aqueles que defendem a permanência dele cegamente estão errados. Aqueles que defendem a saída dele de forma cega também estão errados. Acho que tem que ter um entendimento claro do que é o trabalho do Kudê. Se ele é positivo e acho que ele tem que permanecer, eu também tenho que defendê-lo, embora eu possa criticá-lo quando ele merecer. Acho que é por aí que deve passar um pouco das possíveis soluções para o problema do Galo hoje. Agora, na minha opinião, a situação é complexa, saída ou permanência do Kudê dá mais ou menos no mesmo. Se ele ficar sem um apoio público e muito forte, principalmente dos dirigentes, não vai funcionar. Se ele for mandado embora e um novo técnico for contratado e as coisas continuarem do mesmo jeito, também sem um apoio público, também sem os jogadores ali aceitarem as ideias, né, também sem os jogadores a se dedicarem mais aos treinamentos, acho que também não vai funcionar. Então a situação é complexa e acho que ela passa muito pelo quê? Pelo entendimento do que está acontecendo, né, e pelo patrocínio do trabalho do técnico, seja o Kudê ou seja outro. Neste momento, na minha opinião, o mais importante para o Galo é a permanência do Kudê, mas eu entendo quem acha que ele deve ser demitido, porque não faltam argumentos também da parte daqueles que querem a saída do técnico do comando de reservas do banco do Galo. Tá bom? É isso.